Que haja luz. A história da criação está registrada nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, junto ao relato do que aconteceu no Jardim do Éden, conforme o capítulo 3 do mesmo livro. Tudo começa antes da existência de qualquer coisa, exceto o próprio Deus. A revelação de Deus sobre si mesmo e sua vontade para a humanidade marca o início dessa história de criação. Gênesis é um termo grego que significa livro de geração ou produção, e contém um relato abrangente de tudo. Não há outra narrativa antiga que se compare. No início, Deus criou os céus e a terra. A terra estava desordenada e vazia. Havia escuridão sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: que haja luz, e houve luz. A primeira frase em hebraico consiste em 7 palavras, sugerindo os 7 dias da criação. Poeticamente, toda a criação se desenrola e se completa nesta primeira frase. O restante do capítulo descreve como os céus e a terra foram formados. Os elementos poéticos do texto ajudam a comunicar o que está além da compreensão humana, apontando para um Criador soberano que deu forma a um universo bom. Em Colossenses 1:15-17 e em João 1:1-3, as Escrituras reforçam a ideia do poder criativo, declarando que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nos 6 dias da criação, Deus formou a luz, a terra, o céu e a atmosfera, a terra seca e toda a vida vegetal, as estrelas e os corpos celestiais, incluindo o sol e a lua, as aves e as criaturas aquáticas, todos os animais terrestres e o ser humano. Podemos contemplar o tremendo poder do Criador ao observarmos o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículos 4 e 5, dizem que Deus olhou e viu que a luz era ótima. Ele separou a luz da escuridão, chamando a luz de dia e a escuridão de noite. E assim foi. Houve tarde e depois manhã, marcando o primeiro dia. Quando Deus disse que haja luz, imediatamente a luz apareceu. Considere como a palavra de Deus é poderosa na nova criação. Na alma, a primeira coisa feita é a luz. O Espírito abençoado trabalha na vontade e nos sentimentos, iluminando o entendimento. Aqueles que estavam em trevas pelo pecado, pela graça, tornam-se luz no Senhor. Se o Filho de Deus não tivesse vindo e concedido a luz, a escuridão teria permanecido sobre o homem caído. Gênesis, capítulo 1 continua, e Deus diz: que haja um firmamento entre as águas para separar água de água. Então Deus fez o firmamento e separou a água debaixo do firmamento da água acima dele. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento de céu, e novamente houve tarde e depois manhã, marcando o segundo dia. Deus prossegue, ordenando que as águas debaixo do céu se juntem em um só lugar, e que o solo apareça. E assim aconteceu. Deus chamou o solo de terra, e as águas que se reuniram, ele chamou de mares. Ele viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra produza vegetação, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos com semente, conforme suas espécies. E assim foi. A terra produziu vegetação, plantas que dão semente conforme suas espécies, e árvores que dão frutos com sementes conforme suas espécies. Deus viu que isso era bom, e novamente houve tarde e depois manhã, marcando o terceiro dia. A terra estava vazia, mas pela palavra falada, ela se encheu das riquezas de Deus, que ainda são dele, embora o homem tenha permissão para usar esses presentes. Devem ser usados em serviço e honra a Deus sob sua direção. A terra produz grama, plantas e frutos. Todos os benefícios que recebemos dos frutos da terra devem ser dados a Deus, se tivermos interesse naquele que é a fonte. Por causa da graça, podemos nos alegrar nele, mesmo quando os fluxos de misericórdia temporal secarem. Gênesis. No capítulo 1, versículos 14 a 26, Deus disse:
que haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite e que eles sirvam como sinais para as estações, os dias e os anos, e que sejam luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas e as colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. Deus viu que isso era bom. E novamente houve tarde e depois manhã, marcando o 4º dia. Então Deus disse: que as águas pululem de seres viventes e que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se movem, segundo suas espécies, e todas as aves, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Ele os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E novamente houve tarde e depois manhã, marcando o 5º dia. Deus continuou: que a terra produza seres viventes, segundo suas espécies, gado, répteis e feras da terra, segundo suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez as feras da terra, segundo suas espécies, o gado, segundo suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado e toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. No mundo antigo, os governantes eram vistos como manifestações terrenas de seus deuses. No entanto, todo ser humano em Gênesis reflete o divino e possui valor inestimável. Isso é particularmente relevante à luz dos 10 mandamentos, que proíbem a fabricação de qualquer imagem de Deus. No versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. A humanidade é especial acima de todas as outras criaturas porque carrega a imagem de Deus e tem a responsabilidade de administrar e subjugar a terra. O façamos era Deus consultando alguém enquanto criava a humanidade. O homem hebraico, Adão, era este uso plural como nós, em inglês. Deus possivelmente estava realizando um tribunal celestial, como no início de Jó. A formulação em comum gerou uma riqueza de interpretação cristã primitiva. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus abençoou-os e disse-lhes: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. O mandamento de ser fecundo e multiplicar-se é dado 2 vezes, nos versículos 22 e 28, aplicando-se primeiro aos animais e especificamente à humanidade. Ao mesmo tempo, Deus instrui os seres humanos a governar e subjugar a terra. Parece ser um erro pensar que a humanidade tem um direito divino de fazer o que quiser com a criação de Deus. É possível que os humanos sejam responsáveis por garantir que todas as criaturas vivas possam reproduzir-se e multiplicar-se. O significado dos verbos dominar e submeter parece ser trabalhar com e cuidar da criação de Deus, como um rei pode cuidar de seus súditos. Gênesis capítulo 1, versículos 29 a 31. Deus disse: dou-lhes todas as plantas que dão semente sobre a face de toda a terra, e todas as árvores que têm fruto com semente, serão elas para alimento. E a todas as feras da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres que rastejam sobre a terra, em que há vida, dou toda a erva verde para alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, marcando o 6º dia. Toda a criação, em toda a sua imensa variedade e magnífica beleza, foi realizada em 6 dias. Deus declarou sua criação como muito boa. O capítulo 2 de Gênesis marca o término do trabalho criativo de Deus e fornece um relato mais detalhado da criação do homem.
Assim, os céus e a terra foram completados em toda a sua vasta extensão. No sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O descanso de Deus é simbolizado pelo sétimo dia. Não indica que Deus estava exausto, mas sim uma pausa do trabalho. Deus havia completado sua obra e o universo tornara-se exatamente como ele desejava. Os 6 dias de trabalho de Deus, seguidos por um dia de descanso, estabeleceram um padrão de folga de um dia a cada 7 e estabeleceram o número de dias na semana, que ainda é usado hoje. O sábado tornou-se um símbolo distintivo do povo escolhido de Deus, como observado em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Gênesis, capítulo 2, aprofunda ainda mais na criação do homem. Esta não é uma segunda narrativa da criação, nem contradiz a descrição do capítulo 1. O capítulo 2 simplesmente se desvia de um relatório linear para refocar o leitor no trabalho único de Deus em relação ao homem. Deus criou o homem do pó da terra, que ele já havia criado. Depois de formar o corpo do homem, Deus soprou nele o fôlego da vida, uma alma. O fato de Deus escolher formar o homem dessa maneira mostra seu grande cuidado nesse processo. Deus colocou o primeiro homem, Adão, em um lugar especial, o Jardim do Éden. Éden era belo e abundante. Adão tinha quase tudo o que precisava, incluindo alimento e trabalho produtivo. No entanto, Deus ainda não havia terminado com o homem. Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 20. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, nem nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus não havia enviado chuva sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas subia da terra um vapor que regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para o leste, e ali colocou o homem que havia formado. E fez o Senhor Deus brotar do solo toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, a árvore da vida também no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Lá também há resina e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que flui a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja compatível com ele. E da terra o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves dos céus e os trouxe ao homem para ver o que ele lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a cada ser vivente, esse foi o seu nome. E o homem deu nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para Adão não se achava uma auxiliadora que fosse compatível com ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E ele tomou uma das costelas de Adão e fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne.
Este trecho destaca como Deus criou o homem e o ambiente em que ele foi colocado. O Jardim do Éden é descrito como um local especial, cheio de vida e beleza. Deus também dá instruções específicas a Adão e o coloca como o guardião do jardim. Gênesis, capítulo 3. Agora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim?" A mulher respondeu à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis. Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Ouviu-se a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à viração do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: "Onde estás?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi." Deus perguntou: "Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses?" O homem respondeu: "A mulher que puseste comigo, ela me deu do fruto e eu comi." Então o Senhor Deus disse à mulher: "O que é isso que fizeste?" E a mulher respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." O Senhor Deus disse à serpente: "Maldita serás entre todos os animais e entre todas as feras do campo. Sobre o teu ventre arrastara-se, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Ao homem Deus disse: "Porque deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos ela te produzirá, e comerás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás." Para a mulher Deus disse: "Multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será para seu marido, mas ele a dominará." Adão chamou sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente." Por isso, o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra de onde foi tirado. Expulsou o homem e colocou querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Assim termina o relato dos eventos mais significativos dos primeiros capítulos de Gênesis, que estabelecem as bases da narrativa bíblica, introduzem temas centrais que percorrem toda a Escritura, como pecado, redenção, promessa e o papel contínuo da humanidade na história da criação de Deus. A narrativa de Gênesis, o livro dos começos, transborda de lições. Ela perfila alguns dos maiores líderes na Bíblia. Nós fomos criados para liderar e dominar, mas o pecado degradou nossa capacidade de liderar. Gênesis apresenta a história do plano de Deus para redimir pessoas pecaminosas, desconectadas das amarras de seguir seu caráter caído. Não é a maior parte da história um relato de conflitos entre pessoas tentando liderar e dominar umas às outras, independentemente da direção de Deus? Por isso,
Gênesis frequentemente relata homens e mulheres tentando decidir se devem liderar ou seguir, obedecer ou rebelar-se, ou viver para si mesmos. Porque Deus projetou as pessoas para liderar, para ter domínio sobre a terra. Quando pensamos em idolatria, muitos de nós imaginamos estátuas e altares de eras passadas. Mas a verdade é que o conceito bíblico de idolatria vai muito além disso. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, seja um objeto, uma pessoa, um desejo ou até mesmo uma ideologia. Em Colossenses 3:5, Paulo é direto ao dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, fornicação, impureza, paixão, má vontade e a avareza, que é idolatria. Aqui a avareza é destacada como uma forma de idolatria, mostrando que nossos ídolos podem ser tão sutis quanto os desejos que governam nossos corações. Vejamos, por exemplo, o atual cenário de consumo desenfreado por status e reconhecimento através de bens materiais ou popularidade nas redes sociais. Tais comportamentos podem facilmente se tornar uma idolatria moderna, onde a criação suplanta o Criador em nossas prioridades e afetos. Voltando às páginas de Gênesis, vemos uma lição crucial com a história da Torre de Babel em Gênesis 11. A humanidade, naquela época, escolheu seguir um caminho de orgulho e autoexaltação, decidindo construir uma torre cujo topo alcance aos céus. Este é o retrato clássico da idolatria, o esforço humano em alcançar ou mesmo substituir Deus. Vendo tal arrogância, o Senhor confundiu as línguas e dispersou as pessoas, um lembrete vívido de que nada deve tentar tomar o seu lugar. E como esquecer das palavras contundentes dos 10 mandamentos em Êxodo 23:5? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus, através desses mandamentos, não está apenas regulando a adoração religiosa, mas está colocando um limite claro entre o que é devido a Ele e o que não é. A advertência é clara e direta, e sua dureza é proporcional à gravidade do erro, a idolatria. O pecado da idolatria desvia o coração da verdadeira adoração a Deus, levando-o a uma falsa sensação de segurança e propósito. É um pecado que, segundo a Bíblia, provoca a ira de Deus, não porque ele seja tirânico, mas porque ele sabe o dano que tal pecado causa ao nosso espírito e à nossa relação com ele e com os outros. Sabemos que possuímos uma capacidade de governança. Gênesis, capítulo 6, nos conta que a sociedade se tornou tão ímpia e egocêntrica que Deus decidiu começar de novo. Ele inundou a terra, poupando apenas a família de um homem, Noé. Após o dilúvio, a terra começou a se repovoar e as pessoas aprenderam a cooperar umas com as outras. No entanto, elas ainda falharam em obedecer a Deus. A Torre de Babel nos dá um símbolo significativo da arrogância da humanidade. Gênesis, capítulo 11, versículos 1-9, relata que naquela época todo o mundo tinha uma só língua e um só falar. Quando as pessoas migraram para o Oriente, encontraram uma planície fértil e ali se estabeleceram. Elas disseram umas às outras: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo alcance os céus. Assim faremos um nome para nós e não seremos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor disse: se, como um só povo, falando a mesma língua, eles começaram a fazer isso, então nada do que planejam fazer será impossível para eles. Vamos descer e confundir a língua deles, para que não se entendam uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque lá o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali, o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra.
As pessoas tinham uma visão exata e uma liderança forte, mas rebelaram-se contra Deus. Por isso, Deus confundiu a fala deles e inaugurou um novo plano de liderança para eles. Ele dividiu as pessoas em grupos linguísticos, depois escolheu um desses grupos, os hebreus, como seu próprio povo, para estabelecer um modelo para os outros. A supervisão de Deus sobre os hebreus começou logo antes de sua aliança eterna com Abraão e persistiu com os patriarcas como Isaque e Jacó. O papel de Deus em Gênesis mostra seu desejo de que sua criação começasse bem. Ele transmitiu sua visão para o mundo a Adão, a Noé, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Como todos os líderes exemplares, Deus tomou a iniciativa. Ele nunca forçou sua liderança sobre ninguém. Cada vez que seu povo falhava, ele apresentava seu plano e então selecionava aqueles a quem convidaria para tomar ações apropriadas. Ele buscava incansavelmente seu plano de redimir homens e mulheres de seus fracassos, mesmo mantendo um relacionamento com eles. A história nos é contada com belíssimas pinceladas em Gênesis, o livro dos começos, onde vemos Deus não apenas como Criador, mas como um líder que deseja o melhor para sua criação. Vamos olhar para como Deus interagiu com figuras como Adão, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Esses homens não foram apenas personagens de uma história antiga. Eles foram os pioneiros na jornada da fé. E o mais fascinante é que em cada etapa dessa jornada, Deus não impôs sua liderança, mas deu espaço para que cada um deles escolhesse segui-lo. Ele lhes apresentava uma visão, uma promessa e um convite para entrar em uma parceria com ele. Mas sabem, meus queridos, há uma advertência severa aqui para todos nós. Cada vez que esses homens falhavam, que desviavam do caminho, Deus estava lá, não para castigar com ira desmedida, mas para corrigir o curso, para redimir. Pensem em Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos do Senhor em um mundo consumido pela maldade. Deus usou Noé para preservar a criação através do dilúvio. E depois temos Abraão, chamado para ser o pai de muitas nações, recebendo promessas que exigiam fé inabalável. No entanto, a Bíblia é clara e por vezes dura em suas lições. Em Gênesis 6:6, lemos que o Senhor se arrependeu de ter feito homem na terra e isso lhe pesou no coração. Que expressão dolorosa do coração de Deus! Ele vê a maldade, a rebeldia e o coração humano inclinado ao mal desde a juventude e, ainda assim, em sua misericórdia, ele busca restaurar, redimir. A lição aqui é que, apesar do amor infinito de Deus, existe um chamado para que nos alinhemos com sua vontade. Em Êxodo 34, 6, 7, também é chamado a servir de acordo com nossos dons e propósitos individuais. Por fim, a liderança genuína é baseada no amor e no serviço, não na opressão ou na busca egoísta de poder. Portanto, ao refletir sobre nossa resposta ao chamado de Deus, devemos examinar se estamos alinhados com seus planos e sua visão, ou se estamos seguindo nossos próprios caminhos. Deus, em sua soberania, respeita nossa liberdade de escolha, mas espera que escolhamos o caminho que leva à vida e não à destruição. Que nossa resposta ao chamado de Deus seja como a de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Que possamos abraçar a liderança de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele é um Deus que deseja restaurar e redimir, mas também é justo e verdadeiro. Não desviemos nossos olhos dele, pois em sua presença encontramos a verdadeira direção e propósito para nossas vidas. Reconhecer Deus como o líder supremo não é apenas reconhecer que Ele criou o universo e redimiu a humanidade, mas também entender que Ele lidera ativamente. Embora pudesse governar e redimir o planeta Terra por conta própria, Ele escolheu incluir os mortais em seus planos. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher seguir sua liderança de acordo com seu plano. Ao ler a Bíblia, podemos observar quantas vezes Deus mostra sua magnífica liderança. Verdadeiramente, Ele é o líder supremo.
Nós nascemos para liderar, e isso é evidente em várias observações. 1. Ser feito à imagem de Deus significa que fomos criados para liderar. 2. Homens e mulheres receberam a capacidade e a autoridade para liderar. 3. Fomos instruídos a governar sobre a terra, não necessariamente uns sobre os outros. 4. Todos nós devemos servir uns aos outros, de acordo com nossos dons e propósitos. 5. A liderança genuína é baseada no amor e no serviço. Que possamos reconhecer e abraçar o chamado de Deus para liderar e servir com amor, seguindo sua direção e propósito em nossas vidas. Que bela reflexão! É verdade que cada um de nós foi feito para liderar, e descobrir nosso propósito específico e nossos dons naturais nos capacita a liderar de maneira mais eficaz e impactante. Alinhar nossos talentos com o plano maior de Deus para a criação pode realmente transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Manter um diálogo contínuo com Deus, buscando sua orientação e sabedoria, é essencial para liderar de acordo com seus propósitos. Assim como os grandes líderes bíblicos, cujas histórias são narradas em Gênesis, devemos estar dispostos a ouvir e responder ao chamado de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e seguir caminhos desconhecidos. Liderança verdadeira não se trata apenas de exercer autoridade, mas de servir como exemplo, promovendo o bem comum e guiando outros para alcançarem seu potencial máximo. Ao considerarmos como nossas ações afetam os outros e como podemos contribuir para um mundo mais justo e compassivo, estamos vivendo de acordo com os propósitos divinos. O livro de Gênesis nos convida a explorar as complexidades da natureza humana, a responsabilidade de cuidar da criação de Deus e o poder da redenção. Cada história, personagem e ensinamento contidos neste livro sagrado oferecem valiosas lições sobre como viver e liderar em harmonia com os propósitos divinos. Ao continuar a explorar as Escrituras e aplicar esses princípios em nossa vida diária, podemos encontrar não apenas orientação para nossas ações, mas também uma compreensão mais profunda de nossa própria identidade e do chamado que Deus tem para cada um de nós. Que possamos seguir esse chamado com humildade, coragem e dedicação, buscando sempre honrar a Deus em tudo o que fazemos. Amém. Que possamos sempre nos lembrar da confiança e responsabilidade que Deus nos concedeu para cuidar da criação, tratar os outros com justiça e construir sociedades que reflitam os valores do reino de Deus. E que mesmo diante de nossas falhas e erros, possamos encontrar renovação e direção através da graça de Deus, abraçando o caminho do novo recomeço em nossas vidas. Que o amor de Deus nos guie e nos fortaleça em todos os momentos. Amém.